Shalom, queridos, mais um dia referencial de vida. Essa é a palavra que vai ser ministrada e você vai assistir agora. E ela foi ministrada pelo meu amado apóstolo Marcos Valério, da igreja Getsemane, aqui no Santo Antônio, Manaus, Amazonas. Ele trouxe uma palavra, meus queridos, se você se prepare aí, então uma mensagem maravilhosa, amém? Eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe, e se você fizer seus comentários, pode fazer. E se eu fosse você, eu convidava a sua família para assistir com você, porque é uma mensagem desafiadora, porque ele fala de missão, ele fala de vida com Deus, muitas chaves para abrir portas na sua vida espiritual, amém? Então curta esse vídeo em nome de Jesus. Shalom. Obrigado, Espírito Santo. Eu nunca imaginei viver. Bem que a gente tem sonho quando recebe a Jesus Cristo, que as promessas se cumpram na nossa vida. Mas quando elas vão se cumprindo, a gente vai sempre pensando assim, estou vivendo um sonho. E quando eu me converti, havia direção, promessa. Mas cada dia eu vejo que Deus vai cumprindo as promessas na nossa vida. E Deus vai cumprir promessas na sua vida. Só tem uma forma de Deus não cumprir promessas. É se a gente cansar e entrar numa rota de apostasia, se desviar da fé. Quantos aqui são crentes há mais de 25 anos? Quem é crente assim, eu sou crente, não me desviei, dei sempre um bom serviço, entreguei um bom serviço ao reino espiritual. Essa minha vida de crente, eu me dei por exemplo. É lógico que eu não sou um homem perfeito, mas eu fiz meu papel de crente há mais de 25 anos. Fica de pé, por favor. Aí, quem está de pé, me faz o favor, dá só uma olhada no salão. Quem está de pé. Só para a gente... Dá uma olhada aí no salão. São mais aqueles que estão de pé ou que estão sentados? Só para que a gente não tenha dúvida. Quem está de pé, senta. E quem está sentado, fica em pé. Quem estava sentado, fica em pé. Pode sentar toda a turma. Essa geração que estava de pé foi que conduziu esse rebanho, essa multidão aos pés de Jesus. Então aqui nós temos uma igreja de 25 anos. Que foi sustentada por uma igreja de mais de 100 anos, que orava, jejuava e não se desviou do caminho do Senhor. Agora imagina o que nós seremos daqui a mais 20 anos. Você ainda não está entendendo. Deus está mudando aqui uma chave na nossa vida. Daqui uns dias... Essa não vai ser uma conferência da madrugada. Essa daqui vai ser um protótipo. Nós vamos amanhecer os nossos anos com 40 dias, o povo de Deus em louvor e adoração. E é a cada bairro, cada igreja. Quantos estão entendendo aí? Me ajuda, por favor, então. Cada bairro terá igrejas e pela madrugada vão estar adorando, glorificando a Deus, louvando a Deus. Deus está mudando uma chave. Deus está mudando. Tem muitos pastores de ministério aqui. Estão sendo inspirados. Retornando para suas casas, vão sair daqui com esse DNA. Não vão somente ser
participantes, vão ser os protagonistas desse avivamento que está iniciando sobre a terra. É impossível vir aqui e não ser inspirado. Possível, possível, impossível. O desejo é que Manaus, como é promessa, seja esse celeiro de avivamento, um modelo de avivamento. Amém, irmãos? Segunda coisa, o reino espiritual nunca está atrás do reino físico. Nunca. O reino espiritual está para além do reino físico, acima e além do reino físico. Escute, eu ouvi esses dias e eu comecei a ver que era uma expressão comum, que a tecnologia, ela cresceu muitíssimo. Quantos concordam com isso? Tecnologia, em 10 anos a gente não se reconhece mais. As mudanças foram brutais. Estava agora, cheguei de viagem missionária, visitando o Médio Alto Rio Negro, e eu ia em comunidades que você não imagina, há 40 anos atrás. E agora eu fui, esses dias, e na canoa, no meio de um lago, o cidadão estava com uma antena desse tamanho. E a esposa dele, enquanto a gente estava pescando, estava sentada, ele disse, o que é isso? Uma antena. Porque ela está numa conferência com o pessoal de Minas Gerais e do Espírito Santo. Online. Digo, agora pronto. E eu pensando que eu tinha fugido. E a internet dela, melhor do que talvez a que você esteja em casa. Porque é um sistemazinho lá para não dar pane. E aí a gente saiu, se deslocou de um lado para o outro, no voador. E a mulher sentada lá e trabalhando. Escute, o reino espiritual nunca está atrás do reino físico. Se nesses últimos 10 anos o reino físico se modernizou de uma forma que a gente não sabe explicar. E aí eu ouvi e eu tenho medo de ouvir coisas que se repetem, porque se tornam verdade. E a igreja ficou para trás. Se o reino físico se moveu nessa velocidade do reino espiritual, irmão, então tem crente aqui, escute, é a mesma coisa. No reino físico tem gente aqui que, se a gente citar o que era o mundo há 25 anos, há 30 anos atrás, não vai entender. Não vai entender. Aonde eu estava há 35 anos atrás, o cidadão era chamado por fonia. Então eu vou explicar, para que os irmãos entendam o que era uma fonia. Se entrava em contato com uma central Manaus, Manaus mandava um recado para uma central em um município. A central do município sabia quem era o morador. Ia um garotinho de bicicleta, aí chegava na casa da pessoa e dizia assim, olha, o seu tio vai telefonar para você hoje, às 3 horas da tarde. Aí o cara saía com a bicicleta às 3 horas da tarde, chegava na central, ficava sentado, aí alguém chamava, aí agora é para você, e colocava um negócio assim no ouvido, um fone de ouvido que era desse tamanho, igual um prato da bateria, colocava aqui, ele falava, e quando ele falava, vocês ficam rindo. Escute. Por maior respeito que eu tenho a esse passado, a coisa evoluiu. E hoje é melhor. Papai dizia que a gente se acostuma rápido com coisas boas. Eu estava de férias agora com a minha família, estava nessa tecnologia, e dentro do barco onde eu estava, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, airbag duplo.
Até o peixe eu não preciso mais ir no sol para pescar. Os caras vão lá. Escute, sabe o que eu estou dizendo? Igreja, o Senhor acelerou processos. Vocês não sabem o que era a igreja do passado. Deus está trazendo ideias novas para a terra, muito maiores do que a tecnologia em relação à tecnologia. O Espírito em relação ao Espírito está trazendo novidade. Você está sendo equipado. Diga glória a Deus. Você está sendo equipado espiritualmente como nunca a igreja na terra foi equipada. Deus está trazendo instrução na terra. Ei, está todo mundo dizendo assim, as criancinhas deste tamanho sabem muito mais conteúdo do que os velhos da nossa época. Da mesma forma, aquelas criancinhas que estavam dançando aqui na frente, Deus está dando tecnologia espiritual para eles sabem muito mais do que muitos adultos espirituais. Os novos convertidos já vêm numa era de muito avanço espiritual, de muita informação espiritual. E escute, esses que nasceram agora, eles são nativos. Vocês são nativos dessa nova cultura espiritual e Deus está equipando vocês com tudo que há de melhor do reino espiritual para trazer uma transição que não vai ficar em nada devendo a esse reino físico. O Senhor está colocando a igreja muito além e à frente desse tempo. Toda a tecnologia não é capaz de suportar aquilo que Deus está entregando à sua igreja. Deus está habilitando a sua igreja com tudo o que ela precisa para estar à frente, além de toda a tecnologia. A igreja não vai ficar para trás. Quando a sociedade buscar uma referência e ele olhar para frente, na frente vai estar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, e eles vão dizer: o que é isso? Esse povo todo dia se reinventa, esses céus todo dia visita esse povo. Nós pensamos que eles ficam para trás, nós corremos, nós nos reinventamos, mas quando olhamos para esse povo chamado povo de Deus, sempre eles estão na frente, sempre eles estão adiante de nós, sempre eles estão sendo um modelo. Você é um modelo de referência para esse tempo, e muita gente vai te procurar para saber o que está acontecendo na tua vida, da onde vem tanta sabedoria, da onde vem tanta estrutura, da onde vem tanto conhecimento, e você vai dizer: vai lá na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Se você quer se reinventar, se você deseja não ficar para trás, ouça a palavra de Deus, faça um pacto com o Espírito Santo, visite uma igreja, seja instruída pelo meu pastor, e você vai estar à frente do seu tempo. O que eu vou fazer com o meu casamento, Deus vai dar. O que eu vou fazer com meus filhos, Deus já entregou. O que eu vou fazer com a minha empresa? Quantos empresários estão aqui? Daqui uns dias vai ter muitos amigos seus perguntando: meu filho, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu te vi ali indo para um negócio de conferência da madrugada. Eu pensei assim: o cabra vai ficar para trás, porque ele abriu mão de estar no trabalho dele, ele abriu mão de estar estudando novas tecnologias, novas informações, novos modelos de negócio, e ele estava na igreja. Quando ele veio para o trabalho, ele está à frente da gente e não atrás. Quantos empresários estão me entendendo? Fica de pé então que eu vou orar por ti. Se você está me entendendo, e eu quero entregar essa porção na tua vida. Você não ficou para trás, nenhum segundo da tua vida ficou para trás. Nada é desperdiçado quando a gente está na presença do Eterno. O Senhor está promovendo os teus negócios, Ele está promovendo as tuas finanças. Ele está promovendo. Escute, talvez as pessoas que estejam se cercando, até às vezes os nossos próprios parentes, os nossos pares, quando não conhecem a Jesus, imaginam: meu Deus, o que tu estás fazendo de madrugada? E você está
promovendo o reino, e o reino vai te promover, ele vai te colocar à frente do seu tempo. Deus tem uma colheita sobrenatural para entregar em tuas mãos. Receba da parte de Deus a tua porção. Se você crê, levante a mão assim e diga: eu creio e eu recebo. E toda a igreja aplauda o eterno e consolida aquilo que o eterno quer entregar para nós. Aleluia! O reino físico sempre está atrás da gente, irmão. Ela sempre vai estar atrás do reino espiritual. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Zacarias 4. Ronaldi, estás comigo aqui, tá? E disse-me que vês, aqui eu tenho uma passagem muito interessante, porque Deus tem que nos tirar do reino natural e definitivamente nós temos que operar no reino sobrenatural. Operar no reino natural é um atraso de vida. Muito embora esse reino físico vai estar toda hora dizendo para você: ó, tem que ser lógico, tem que ter razão, senão você não vai crescer. Não é verdade. O lógico, a razão está muito aquém do profético. Quem vive pelo lógico e a razão vive no tempo das pedras. Ninguém aqui é do tempo das cavernas. Nós somos modernos, nós somos atuais. Na realidade nós somos do futuro. Nós na realidade somos eternos. Quantos estão entendendo isso aí? Escute. As academias teológicas, às vezes alguns pastores são ensinados a descredibilizar o profético, o sobrenatural, a combater o sobrenatural. Ora, se o sobrenatural não fosse importante para as nossas vidas e a terra fosse maior do que os céus, Deus não mandaria Yeshua para a terra para nos resgatar. E o apóstolo Teté disse: conhecereis a verdade e a verdade. Deus está libertando a sua igreja e transportando a igreja para um futuro que a igreja nunca imaginou a viver. E aqui eu tenho um processo muito interessante. O pano de fundo aqui é que o povo de Deus tinha ido para o cativeiro. Esse não é o cativeiro egípcio, é o cativeiro babilônico. O cativeiro egípcio tinha acontecido antes, na pessoa de Moisés, quando ele se torna o libertador. Aqui o povo de Deus já tinha construído o templo de Jerusalém, estava vivendo em plena ascensão. Esse povo já estava vivendo aquilo que Deus tinha prometido: eu vou tirar vocês da escravidão e vou colocar vocês por cabeça e não por cauda. Aí escute o que aconteceu. Eles vivendo num ápice de crescimento, na maior proeminência do tempo que o povo de Israel viveu. Sabe o que eles fizeram? Olha aqui. Eles começaram a não priorizar a Deus. E o negócio de Deus com o seu povo era assim: olha, eu serei o vosso Deus e vocês vão ser o meu povo. E ele entregou essa palavra: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma. O Senhor tem que ser o primeiro da tua vida. Quantos estão ligados aí? Escute o que aconteceu com esse povo. Não havia um grande pecado moral. Não foi isso não que aconteceu com esse povo para levá-los ao cativeiro. Simplesmente, eles se apaixonaram tanto por aquilo que eles tinham, por aquilo que Deus deu a ele, que tornaram aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram naquele tempo, menor do que a presença de Deus. Eles simplesmente deixaram de priorizar a Deus. Vocês estão me entendendo? Não foi um pecado moral, foi não. Sabe aquele dia que ele não amanhecia e não ia mais buscar pela madrugada a Deus? Ele primeiro corria para o trabalho dele e depois dizia: eu vou orar para Deus.
E orava rapidinho, mas tinha alguém batendo na porta dele. Ele dizia: aí Deus, espera um pouquinho, que eu tenho um cliente aqui muito importante para receber. Esse cliente depende aí uma venda que eu tenho que fazer. Aí sabe o que aconteceu? Deus não deixa usurpar. Ele não divide a sua glória. Aí ele pegou e mandou esse povo para um cativeiro. Sabe de quantos anos? 70 anos de atraso. Sabe, porque tem uma teologia assim, tipo, eu vou viver pelo mínimo. Não vá viver pelo mínimo, não. Você não conseguirá viver as promessas de Deus sobre a tua vida se você viver pelo mínimo. Você tem que viver intensamente, amando ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua alma, de toda a tua força, priorizando a Deus. Tem gente pensando assim: o meu pecado não é tão escandaloso, Deus vai compreender. Escute, há um cálice de Deus. Há um cálice. E o cálice de Deus transborda quando ele não é o primeiro na nossa vida. Se ele não é o primeiro, se nós não damos para ele a primícia da nossa existência, o melhor das nossas forças. Sabe, esse povo foi levado para o cativeiro, era o povo de Deus. Deus amava esse povo. Mas depois de alguns anos, Deus disse assim: já passou, e eu vou trazê-los de volta, eu vou libertá-los. Escute, quando Deus quer levar-nos para o cativeiro, Ele leva. Mas também quando Deus quer nos libertar, Ele liberta. E não há poder, não há estrutura, não há nenhuma situação social, não há nenhuma estrutura política, não há nenhuma arma que possa nos guardar em cativeiro quando Deus quer nos libertar. E a minha impressão é que Deus está libertando o seu povo de toda a estrutura do mal. E se Deus deseja libertar, se Ele estende a mão, não tem jeito, nenhum poder pode nos deter. Ele está nos trazendo de volta de todo nível de cativeiro, de toda a escravidão. Nada nem ninguém vai te aprisionar. Deus não traz um povo para perto dele para viver em escravidão. Antes dele trazer para perto, ele liberta de toda a estrutura de mal. Então hoje vai cair da tua vida toda a cadeia do mal. Nada vai impedir você de caminhar para perto de Deus e de caminhar junto com Deus em liberdade. Hoje Deus põe em liberdade todo o seu povo de toda e qualquer estrutura do mal. Escute, você não vai sair dessa conferência e vai voltar para sua casa, para os seus afazeres do mesmo jeito. Você vai voltar como um livre. Se a gente vem aqui e não é liberto, volta para casa e repete as mesmas coisas. Deus vai arrancar-nos do cativeiro. Aí ele arrancou do cativeiro, trouxe de volta o seu povo e disse: agora tem um novo começo. Diga assim: novo começo. Todo mundo falou sobre o novo normal. Escute, toda restauração de cativeiro estabelece sobre as nossas vidas um novo normal. Esse tempo que Deus está te dando é para que você comece de novo. E não tem coisa mais preciosa no reino espiritual do que a oportunidade de recomeçar. Diga glória a Deus. Se a gente for conversar aqui, o nosso passado não era fácil. Aí Deus disse assim: eu apago o teu passado, eu te livro do cativeiro e eu vou te começar de novo. Tem gente aqui que está começando uma nova família. Ontem eu estava ouvindo o pastor, eu disse: uau, meu Deus, tinha tudo para dar errado, e Deus entrou na vida dele, no coro dele, no ministério dele, arrancou ele do passado, deu uma esposa, e ele narrou ontem aqui: Deus me deu uma esposa, Deus me deu filho, Deus me deu uma nova oportunidade, eu sou uma nova criatura. Deus não vai começar nada novo na nossa vida, na história dessa terra, da tua família, do teu ministério, se Ele não fizer algo novo na tua vida. Você é livre. Diga eu, diga forte, diga eu sou livre. E todo livre se expressa. Aplauda Ele, glorifique a Ele. A pandemia nos levou para um cativeiro, mas agora a gente está liberto. Mas tem que ser estabelecido um novo normal.
Foi trazido o povo de volta, tem que construir novas estruturas. Escute, não saia daqui para viver nas mesmas estruturas anteriores, porque senão a gente volta a repetir as mesmas experiências. Casal que veio aqui para buscar algo novo para sua família, voltou para casa, não estabeleceu na sua lida novas estruturas espirituais, daqui uns dias vão voltar de novo a se agafonhar, sei lá como é que é a expressão. Engalfinhar? É a mulher arranhando o rosto do marido. Alguma mulher já arranhou? Não me responda. Os maridos que o pavio é curto, que aí sai daqui, depois de cantar tanto, eu já chorei aqui, rolos, como dizem os jovens. Aí chorou, falou em língua. Foi tão lindo agora que era tanta língua. Eu disse, meu Deus do céu, o povo de Deus está falando em línguas. Quantos falam em línguas aqui? Era melhor dizer assim, quantos não falam? Porque quem não fala tem que falar. Ele não sai daqui perturbado. Aí o apóstolo falou que quem não fala tem que falar. E você esquece tudo que eu disse só por causa dessa minha fala. Tem que falar. Eu não falo, não gosto de falar, não entendo. Fale em línguas. No final a gente vai orar aqui para batismo em línguas. Quantos gostariam de ser batizados em novas línguas? Não, quem gostaria? Levanta a mão. Pronto. Então já vai recebendo. Quando eu chamar para o batismo, você já vem falando. Aí já me adianta, porque tem tempo. Diga para o seu irmão, tem que se acelerar, porque tem tempo. Quem fala em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus em mistério. Olha que novo normal. Aí ele trouxe de volta o povo. E nesse trazer de volta, algumas coisas já estavam sendo restauradas. A primeira coisa que está sendo restaurada é isso aqui, ó. Vê aí, ó. E disse-me. Quem foi que disse? A quem disse? Aqui é Zacarias, falando assim. E ele me disse. Tem uma figura falando com ele. Sabe quem é? Um anjo. Diga assim, um anjo. O anjo vai falar contigo nessa madrugada. E não somente vai falar contigo hoje, ele vai ficar falando contigo a tua vida. Ei, a igreja não pode se mover ouvindo a voz da terra. Quem não ouve a voz do céu vai ouvir a voz da terra e vai ser guiado pela voz que ouve. E quem fala conosco é o Eterno. Quantos aqui já ouviram nesses dias a voz do céu? É isso. Nós vamos ouvir a voz dos céus e não somente ouvir, nós vamos interpretar o que estamos ouvindo. Porque tem gente que não tem a capacidade de ouvir e tem gente que tem a capacidade de ouvir, mas não entende o que ouve. Deus vai nos dar a capacidade de ouvir e de entender o que nós estamos ouvindo, porque Ele precisa falar com o seu povo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E Ele me disse, que vês? E eu disse, olho. E eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Castiçal de ouro, vaso de azeite no topo, com as suas 7 lâmpadas. Quantas lâmpadas? E 7 canudos. Quantos canudos? Canudinho mesmo assim. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão ao seu topo. E por cima dele 2 oliveiras. Acima dele 2. E uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Ei, o povo de Deus vai ouvir, o povo de Deus vai ver, mas o povo de Deus vai entender o que ouve e o que vê. Porque imagina, se Deus desse aqui, Ele desse palavra para a gente não conseguisse ouvir, ou nós conseguíssemos ouvir, mas não interpretar. Que adianta? Se Ele desse visão a nós e nós tivéssemos visto, o que tu viste? Eu vi. Ele narra o que ele viu. Ele diz, eu vi assim, olha, eu vi um castiçal de 7 pontas, e em cada ponta tinham 7 canudos, em cima tinha um candelabro, o candelabro derramando óleo nas 7 pontas, e eita, em cima de cada uma tinha uma lâmpada. Aí o anjo perguntou, foi isso mesmo que tu viste? Está certo a tua descrição, mas o que significa isso? Ele disse, meu Senhor, não sei não. Não sei não. Responde, Deus vai responder. A Bíblia diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor.
Chega de falar com o natural, chega de falar com o mundo. Esse mundo não tem nada a nos acrescentar, mas o céu tem mistérios para a sua igreja. E Deus está buscando na terra quem está interessado em ver, ouvir e saber o que Ele está falando nesse tempo. Porque quem ouvir e entender o que Deus está falando nesse tempo, Deus vai fazer uma aceleração em processos na tua vida. E alguém vai ficar falando assim, o que foi que ele disse? E aí você vai dizer, o que foi que ele disse? Ele disse isso, isso, isso. E o que significa isso? Significa assim, assim, assim. E a sua amiga vai dizer, maninha, uau, tu é empoderada. Chega da empoderada ser aquela do cabelão, louro, com a unha grandona, com o bundão, igual de Tanajura. E todo mundo querendo imitar. Você vai imitar mulheres que ouvem a Deus e sabem interpretar o que Deus está dizendo. Você vai seguir jovens que ouvem a Deus. Uau, esse garoto é esperto demais. Ele tem a capacidade de ouvir a Deus. E quando Deus fala com ele, fala uns negócios estranhos. E é muito estranho. Mas tudo que ele ouve, tudo que ele vê, ele entende. Uau! Uau! Você vai ser um inspirador da tua geração, um modelador de comportamento. Você vai ser o influencer espiritual. Você vai ser um influenciador espiritual. Olha aqui o que ele diz assim, que é isto? Aí o anjo diz, então eu vou te explicar. E quando eu te ensinar, tu vais aprender a fazer leituras espirituais. Porque quando a igreja aprende, aprende. E toda a leitura espiritual que vier do céu, pode ser ela qualquer que seja, você vai aprender a ouvir, a ver, interpretar o que você ouve, o que você vê. E vai tirar da cegueira espiritual dezenas, centenas e milhares de pessoas. A tua casa não viverá em cegueira espiritual, porque quando Deus falar contigo, você vai entender e vai falar para os seus filhos, olha, o que Deus está dizendo é isso, isso, isso. A visão que Ele está nos dando é essa. Ele está apontando o caminho, e quem não lê vai ficar sem ouvir e sem ver. Vocês estão me entendendo? Pode passar, por favor, aqui, eu quero ler o texto. Passa para o último slide. Passa para o último. Aqui, ó. Olha aqui o que olha o que ele ouviu. Olha o que ele viu. Ele viu isso aí. E hoje a gente traz em forma de gráfico. Estou só decodificando o que ele viu e ouviu. Que é aquilo ali. Está ali a bandeira de Jerusalém. E hoje se tornou, não era na época, se tornou a referência da revelação de Deus para o seu povo. Eles iam reconstruir uma nação. E Deus está falando, reconstrua a nação. E ele viu duas oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda, um candelabro de 7 pontas. E as duas oliveiras, depois você lê o texto, simbolizavam 2 poderes. Um poder era o poder de Zorobabel. Ele estava dizendo, olha, a oliveira significa Zorobabel. Quem era Zorobabel na história? E o povo estava voltando. Zorobabel era uma figura política, administrativa, importantíssima. O cara que pensava lógica, pensava sistema. E Deus chamou e disse assim, olha, você vai colocar o fundamento da reconstrução do meu povo. Não saia daqui sem estratégias. Não saia daqui sem fundamento. Não saia daqui sem uma mente para reestruturar a tua vida, para reorganizar a tua vida. Volta para casa, volta para o teu ministério, senta na mesa, arruma a mesa e diz, Senhor, agora me revela tudo o que o Senhor deseja revelar. Chega, porque uma nação não pode ser construída debaixo de bagunça, de desorganização. Aonde há bagunça, desorganização no início, nas bases, no princípio, o futuro vai ser desastrado e desastroso.
Não comece nada sem antes pensar o que você vai fazer, sem antes organizar. A base que você coloca hoje vai apontar para o teu futuro. Se for uma base de desorganização, um desastre está à frente da tua história, da tua família, do teu casamento, dos teus sonhos, dos teus planejamentos. Aí ele trouxe Zorobabel. Todo mundo perguntando, por que Zorobabel? Porque é a figura da estrutura, da organização, do poder. Aí a outra figura do lado, era a figura de um cara chamado Josué. Quantos já ouviram esse nome? Josué era um sumo sacerdote. Então ele estava restaurando dois poderes, duas estruturas, a organização e o sacerdócio. Deus está restaurando a figura do sacerdote. Um lugar que não tem sacerdote não tem proteção, irmãos. Um lugar que não tem sacerdote não tem atmosfera de adoração. E Deus estava dizendo, eu vou restaurar o sacerdócio, cada um, servo meu, dentro da sua casa. É um sacerdote do seu lado, da sua casa, da sua organização. A sua organização não pode estar sem um sacerdote. Quantos aqui são casados e têm uma família? Levanta a sua mão. Pois Deus está restaurando hoje o seu sacerdócio. Você vai voltar para casa e vai dizer, essa casa tem direção. Essa casa é uma nave que tem um piloto. Essa casa é uma empresa que tem um administrador. Essa casa é a casa de Deus. E na casa de Deus eu sou a figura que representa Deus. E essa casa terá luz. Essa casa terá direção do Espírito Santo. Essa casa terá adoração. Essa casa terá louvor. Essa casa terá santidade. Essa casa viverá pelas coisas dos céus e não pelas coisas da terra. Essa casa tem Deus. Tem muita casa, inclusive de crentes que não tem sacerdote. É igual uma igreja que não tem pastor. Não pode. Ai, mas apóstolo, eu nem sou muito crente. Quem é mais crente lá em casa é minha mulher. Pois você vai ser o crente da tua casa, homem. O crente é o meu pai. O crente é o meu sogro. Ele é que... Não. Cada casa está sendo reconstruída para o novo normal. Nós saímos da pandemia, todo mundo disse o novo normal, o novo normal. O novo normal vai ter casa onde os homens são organizados. Nunca mais nós vamos ouvir da mulher, esse meu marido é muito desorganizado, tudo ele começa e não termina, é um cara sem planejamento, não tem consistência, ele é um banana, pois hoje você já foi liberto. Tem nenhum banana aqui. A gente vai profetizar. Escute, por favor. Restauração do sacerdócio. O sacerdote todo dia ia no Santo dos Santos, ouvir a voz de Deus e trazer conselho para o seu povo. Aí ele diz, o que eu estou vendo é uma nação que vai ser restaurada. E essa restauração significa, vão receber da plenitude do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Se a gente não receber da plenitude do Espírito de Deus, a gente vai continuar como homens carnais. E no Antigo Testamento, um pouquinho diferenciado do Novo Testamento, quando a gente fala sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento tem uma concepção, não dá para entrar nesse negócio, mas no Antigo Testamento, toda vez que ele falava sobre o Espírito de Deus, significava que uma pessoa foi ungido com óleo. É por isso que nas igrejas, às vezes o pastor chama, vem cá, vou colocar óleo em você. Quantos aqui já receberam óleo, né? Quantos já foram de Jeová Jirê? Então você já recebeu vários óleos, porque cada vez que eu vou no Jeová Jirê, eu recebo um vidrinho de óleo. Já estou com quase 2 litros de óleo lá em casa. Eu não sei porquê, mas a Kedma pega aquele óleo e diz, não toca nesse óleo. E eu louco para usar o óleo. Ela diz, não. É o óleo de Jeová Jirê. Significava isso, olha,
Presta atenção, Davi, quando Deus falou, unja Davi, mandou um profeta ir lá. E o profeta chegou e jogou óleo. Acabou. Passando daquele óleo, Davi já estava consagrado a Deus. Posteriormente ele ia ser levantado ao trono e seria o maior rei do período monárquico de Israel. Referência em todo o mundo conhecido. Não tem jeito, se Deus derramar óleo na tua cabeça, saia com uma convicção, o óleo já foi derramado, Deus vai entregar. Se for óleo de cura, tem cura. Ei, Davi pegou o óleo, no outro dia ele continuava cuidando das ovelhas, mas Deus já tinha dito, você vai ser rei. Hoje Deus vai colocar óleo e vai dizer, você já está curado. Se é o óleo na tua empresa, na tua causa, ontem oraram por causa, se colocou óleo na causa, a causa já foi ganha, o céu já decretou. E pode celebrar a Deus, porque Ele já inaugurou um novo tempo. O reino físico vai ter que acompanhar, vai ter que obedecer o reino espiritual dá ordem para o reino físico. E mesmo que ele reaja contrário, ele não tem força suficiente para suportar o poder de Deus. Toda fortaleza tem uma fragilidade. Afora Yeshua. Levanta a sua mão e diga, o meu Deus é Jesus de Nazaré. Então toda a estrutura que está te perturbando tem uma fragilidade. Jesus não. E Ele já entrou na tua causa. E toda fortaleza Ele vai quebrar diante dos teus olhos. A gente aprende isso até no universo físico. Eu fui lutador, então todo adversário, por mais forte que seja, ele tem um ponto de fragilidade. Descobre o ponto de fragilidade e pronto. Eu fui treinado para dispersar grandes multidões. Então quando você está assim com muita gente, a multidão inflamada, a gente pensa qual é o ponto de fragilidade. Aí às vezes você solta um catolé, e o povo sai correndo. Dispersa a multidão. Descobre o ponto fraco. Pois Deus vai te dar toda a estratégia para derrubar todo gigante que se levantou contra a tua vida. E hoje vai vir óleo sobre a tua vida. Escute, quando vinha óleo, ele estava legalizado, autorizado pelos céus para que o Espírito de Deus visitasse a vida dele. Hoje o Espírito de Deus vai visitar a tua vida. Aí ele fala de 7, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando Deus nos visita, Ele nos visita e a gente é visitado pela totalidade dos céus. Escute, o céu não entra no coro de alguém pela metade. Deus não vai te visitar pela metade. Não existe assim, eu estou débil. Não, você está débil, você vai continuar sendo débil. Você vai continuar da terra, mas é o céu que te sustenta. E quando o Espírito de Deus, quando Deus vem, quantos aqui são de Deus? Esses 7 Espíritos estão dentro de ti. E não opere pelo Espírito da terra. Aí veio 7 Espíritos, que são as sete hastes. Espírito de sabedoria, diga glória a Deus. Não, ninguém vai sair daqui com tolice. A gente vai sair daqui, eu sei aonde eu fui, recebi do Senhor e eu recebi um Espírito de Deus. Eu sou inteligente, eu sou sábio. Quantos de nós já sofremos por falta de sabedoria? Eu ouvi agora esses dias de uma senhora, 78 anos, ela conversando comigo, e ela disse, meu filho, faltou sabedoria. E no 5º ano do meu casamento, eu me separei do meu esposo. Por 5 anos. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito isso. A sabedoria nos leva a nos arrepender no futuro e viver uma vida de amargura. Pois você não vai operar sem esse Espírito. Deus vai te dar sabedoria. Talvez se eu perguntar aqui, vem aqui e diga se você tem uma exclamação dessa na tua vida, e você vai dizer, por falta de sabedoria, eu perdi a oportunidade.
Por falta de sabedoria eu quebrei relacionamentos. Por falta de sabedoria eu fali na minha empresa. Por falta de sabedoria eu abandonei a minha casa. Por falta de sabedoria eu não honrei meus sacerdotes. Por falta de sabedoria eu não honrei os meus pais. Por falta de sabedoria eu joguei muitas oportunidades fora. Por falta de sabedoria eu vivo o que eu vivo hoje. Pois Deus vai arrancar essa falta de sabedoria, porque Ele é o Deus da sua vida, da sua casa. E nós não vamos operar em tolice, nós vamos operar em sabedoria. Não tem como estar cheio de Deus e vazio de sabedoria. Você vai sair daqui cheio de Deus. Quantos já sentiram assim? Estou me enchendo, Senhor. Olha aqui, sabedoria. Vamos falar assim juntos. E depois você em casa estuda e vê o que é cada coisa dessa, porque não dá tempo. Vamos lá. 1, 2 e sabedoria. Venha! 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 Agora a gente vai fazer, entendeu? Vou dizer vem, você vai dizer do primeiro ao sétimo e vai entrando aí na tua vida. E quando ele entra, o outro espírito tem que... O antônimo de sabedoria, que é o espírito contrário, vai bater em... Aí você diga, glória a Deus que meu marido está aqui. Para ouvir essa palavra. Oh, Jesus. E diga assim, glória a Deus que eu estou aqui para ouvir essa palavra. Porque chega de tolice. O Espírito de Deus vai invadir a minha vida. Vamos lá, 1 e... Venha! 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 Aleluia! Era isso que o Espírito estava dizendo. Você vai reconstruir. Mas debaixo dos 7 Espíritos, da completude de Deus, você vai viver esse novo tempo. E o Espírito de Deus estará contigo. Você vai ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai viver a plenitude do Espírito. Diga glória a Deus. Aí ele disse, olha, mas lá em cima tem uma vasilha de óleo. E essa vasilha de óleo está sendo derramada em cada um desses canudos. E no topo do canudo tem lâmpadas. Escute aqui, povo de Deus. Ele disse assim, ó, não despreze os pequenos começos, falando para Zorobabel quando ele está reconstruindo o povo. E aí ele diz na profecia, aquele que começou a boa obra vai completar. E Zorobabel que iniciou a obra, no final ele vai estar com o prumo na mão. Essa era uma expressão da construção civil. Quando a gente terminava a obra, colocava o prumo e ia ver como é que estava a construção. E todas as paredes iam ser de excelência. Todo o acabamento de excelência, irretocável a obra. Deus está começando uma obra na tua vida, mas aquele que começou a boa obra vai completar, e vai completar com excelência. Nada vai ficar torto, não haverá puxadinho, não haverá coisas de meia qualidade. O Senhor vai trazer estruturas corretas, espirituais, de excelência. Cada história aqui está sendo reconstruída, mas como uma história de excelência. É isso que ele está falando. Quem desprezou o pequeno começo, porque tem muita gente, quando você sair daqui, vai dizer assim, o que você pensa? Só porque foi lá orar, e agora você acha que é grande coisa? Pois o Senhor vai começar, e não despreze os pequenos começos. Você vai voltar para casa, e talvez a sua ação seja como um pingo de água no meio de um oceano, mas Deus já está com você, e daqui uns dias, todos vão ver o prumo na mão de Zorobabel, dizendo, aquele que começou a boa obra, ele levou até o fim, e eu não desfaleci no processo. Deus está dizendo, eu vou completar com excelência, mas você não desista. Levante a mão assim, e diga, o prumo estará na minha mão. Eu vou começar, e eu vou terminar.
É por isso que Paulo fala sobre isso. Quando ele diz, ser fiel até, comece a obra até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Ele faz uma alusão a isso. Tem muito crente sumindo. Tem muita gente começando e uma semana depois já cansou. Agora eu vou ano de novo que vem e eu vou receber de novo instrução, vou receber do Espírito, vou receber palavra. Aí no meio do ano já acabou de novo. Esses dias eu conversando com alguns amigos que começaram comigo a campanha de Viver Sadio. Aí eles estão dizendo, não, Marcos, o Brasil só começa a partir de fevereiro. Digo, uau. Tem crente esperando que acabe o carnaval para começar. Já começou. Diz para o seu irmão, já começou. Deus está fazendo coisas novas. Depois ele vai dizer, Deus está fazendo coisas novas diante dos teus olhos. Por acaso vocês não estão vendo? Ele já iniciou. Vocês estão entendendo? Está aí no versículo que ele está explicando isso. Aí em cima tem um vaso de azeite. O que significa um vaso de azeite? E a alimentação para essa obra vai vir do céu. Se a nossa força é da terra, vai acabar. A gente cansa. Tem pastor cansado. Tem chefe de família cansado. Tem jovem cansado. Já pensou um jovem cansado? Imagina, um menino de 17 anos cansado. Estou cansado. Ontem eu saí daqui e fui nadar. Aí cheguei lá na praia, rapaz, eu fiquei muito invocado. Porque uma pessoa falou assim, quem é esse aí que a gente estava esperando? Aí, não, é o pastor para orar pela gente. Aí ela perguntou assim, quantos anos ele tem? Aí alguém falou, tem 59, eu tenho 58. Digo, rapaz, já estão... sou mais jovem do que isso, tenho 58. Sabe o que ela falou? Ela disse, eu posso perder para todo mundo, menos para esse velhinho. Aí eu digo, agora pronto. Quando a força da gente é da terra, a gente fica velhinho, cara. A gente cansa, as pessoas veem a gente nessa referência. Mas você é um jovem do céu. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas. É isso que ele está dizendo, você vai renovar as tuas forças porque você não é alimentado pela terra. Quem é alimentado pela terra cansa, se fadiga, mas quem é alimentado por céu não se fadiga e nem cansa. A cada dia Deus vai te dar forças novas, coragem nova, ânimo novo. Você amanhã vai ser um crente muito mais avivado do que é hoje, e daqui a 10 anos você vai continuar estando na conferência da madrugada, dizendo louvado seja Deus, com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com a mesma alegria. Não haverá desviado na igreja do Senhor. Se é alimentado pela terra, as forças acabam. É por isso que ele diz, olha, vocês vão ser alimentados pelo céu. E a figura aqui do azeite era um azeite que jorrava constantemente. Levanta a sua mão e diga que haja azeite constantemente. O que havia naquele ato de ordenar Davi era o início de algo que não iria se esgotar. Tem gente que recebe, apóstolo Teté, o óleo uma vez e parece que é a última vez que o óleo caiu na cabeça dele. Pois quando o óleo tocar em você, ele vai jorrar eternamente. Tem gente que sentiu a presença quando bateu o óleo e nunca mais sentiu a presença. Por quê? Não entendeu o reino. No dia que o óleo veio sobre a minha cabeça, eu tenho 36 anos de ministério pastoral, ele somente começou a jorrar sobre mim. Eu sou esse tubinho da sabedoria, do entendimento, do conselho, da santidade, da fortaleza, do conhecimento, do temor ao Senhor. E o Eterno a cada dia derrama azeite nessas unidades que tornam o nosso corpo um corpo que é dirigido pelos céus. Não haverá falta de alimento. Vá ficando de pé, por favor. Depois a gente termina. Tem alguém entendendo o que Deus está fazendo? Então diga assim, que ruja o leão. Vá levantando as suas mãos.
Deixa o seu irmão agora, fica com o eterno, diga: Senhor, que venha óleo sobre a minha cabeça. Que eu possa ouvir e ver, mas eu possa entender. E muito mais, eu possa praticar. O reino de Deus nunca é filosófico. Se você ouvir, se você entender, mas se você não praticar, você anula o que você ouviu, o que você entendeu. Tem gente que não ouve, tem gente que ouve e não entende, tem gente que ouve, que entende, mas não pratica, anulou da mesma forma. Vocês estão me entendendo? Vou repetir só para eu sair daqui com a minha consciência tranquila de que eu falei o que Deus queria falar com vocês. Tem gente que ouve, mas não entende. Tem gente que não ouve. Tem gente que ouve, entende, mas não pratica. Vai continuar da mesma forma. Levante as suas duas mãos e diga: que ruja o leão. Vá pedindo óleo sobre a sua cabeça. Não espere que ninguém faça isso por você. Tome a iniciativa. Diga: eu quero, Deus, eu quero reconstruir esse novo tempo, mas com a sabedoria. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar organização. As coisas que não funcionaram no passado foi por falta de planejamento, foi por falta de organização. Todas as suas perdas foram por falta de organização, de planejamento. Você não vai mais estar perda. Tudo que Deus te der, você vai reter e você vai multiplicar o que você tem. Levante a sua mão se você entende. Diga: Deus, eu vou reter o que eu tenho e vou multiplicar o que eu tenho. Sempre eu serei maior. E quem fala em línguas,